Glória a Jesus. Dali amor.
Glória a Jesus. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você possa conhecer e saber que este nome é o nome que está acima de todo nome. É o nome que nessa noite quer se revelar ao íntimo do seu coração e fazer você entender. Deus, Ele tinha uma bênção para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa hora nós vamos nos colocar em pé para lermos a palavra do Senhor. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 33. Lucas 10, verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Senhor, nós glorificamos o teu nome, bendizemos, Senhor, porque a tua presença é real no nosso meio. Podemos sentir, Senhor, o calor do teu Espírito. Pedimos, meu Pai, fala ainda através da tua palavra, nos fortalece nessa noite. É o pedido que eu faço a ti no nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderão sentar-se. Irmãos, nós sabemos que o mundo a qual nós vivemos são dias muito difíceis. A palavra fala que os últimos dias seriam dias trabalhosos, seriam dias onde a palavra fala que o homem seria amante de si mesmo, onde o homem ele iria atrás daquilo que é a sua razão, aquilo que é o seu entendimento. A palavra também fala que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. E quando nós olhamos ao nosso redor, nós podemos ver e confirmar que tudo aquilo que a palavra ela nos fala, tudo tem se cumprido nas nossas vidas. Quando nós olhamos para os nossos dias, nós vamos ver que nenhuma das profecias daquilo que o Senhor ele deixou, nenhuma das profecias ela falhou. Mas, meus irmãos, nessa noite, o Senhor ele trouxe muitos aqui nessa noite, porque é o desejo do Senhor, ao íntimo dos nossos corações, de se revelar, de mostrar para o homem como o Senhor ele ama as nossas vidas. E o Senhor já tem falado conosco através dos seus louvores, mas já possamos sentir a presença do Senhor neste lugar. Que a palavra que nós lemos aqui é uma parábola que Jesus ele vai contar para muitos que estavam ali ao seu redor, interrogando, querendo saber acerca das coisas eternas, interrogando o Senhor, querendo saber acerca daquilo que era certo. E Jesus ele começa respondendo a pergunta ali dos religiosos com uma parábola muito interessante. Essa parábola, meus irmãos, ela retrata muito bem os nossos dias. Essa parábola ela retrata a vida de muitos, a vida do homem, a vida daqueles que estão longe do Senhor. E a palavra ela
Os irmãos, Jerusalém para Jericó era uma descida muito íngreme, distante. Estudiosos da palavra afirmam aproximadamente 20 a 25 quilômetros. Em um dos trechos, a descida era tão íngreme, que assustava muitos. E era um percurso que era muito perigoso. E quando o Senhor ele diz essa parábola, nós vamos ver que Jerusalém era o lugar da habitação do povo do Senhor. Jerusalém era um lugar alto, era um lugar de intimidade, era um lugar de comunhão. E meus irmãos, Jericó foi uma cidade amaldiçoada, era uma cidade que foi rejeitada pelo Senhor. E Jericó aponta para esse mundo, tipifica o mundo no qual nós vivemos. E meus irmãos, muitos estão neste caminho, muitos estão infelizmente nessa descida, estão descendo, muitos nessa descida estão se distanciando do Senhor, enquanto o desejo do Senhor é que o homem ele fica mais próximo de Deus, enquanto o desejo do Senhor é que o homem ele se aproxime mais de Deus, mas o homem por diversas vezes ele se distancia do Senhor, numa descida muito perigosa. A palavra fala que era comum nessas rotas, essas viagens longas, havia muitos salteadores, ladrões. A palavra vai dizer que esse homem, nessa descida para Jericó, a palavra fala que um certo homem descendo ali, no verso 30, ela fala que ele caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando e se retiraram, deixando meio morto. Meus irmãos, essa é a situação do homem que vive longe do Senhor. O homem, quanto mais ele se distancia do Senhor, mais o homem ele corre os perigos que o mundo ele oferece. Meus irmãos, a palavra fala que este homem ele foi espancado, ele foi despido, ele foi moldado. E quantos, meus irmãos, nessa última hora, tem muitas vezes se encontrado nessa situação? Quantos que subiu a este lugar abatido? Quantos que muitas vezes o inimigo tem roubado? O Senhor, ele mostrou aqui na palavra, ele fala de salteadores, de ladrões que vêm e roubou a vida daquele homem. Mas o Senhor está falando conosco que existe um que está ao nosso derredor, que muitas vezes tem roubado os nossos sonhos, que muitas vezes tem roubado a nossa esperança, que muitas vezes tem roubado os nossos lares, o casamento, a alegria, aquilo que o Senhor um dia colocou nos nossos corações. Meus irmãos, o homem, quando ele se distancia do Senhor, o homem ele é presa fácil, o inimigo ele vem. Ele não vem apenas para roubar, não, mas a palavra fala que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. E quantos lares nessa última hora têm sido destruídos? Meus irmãos, quantos jovens têm perdido as nossas vidas? Quantos jovens nessa última hora nós vemos jovens abatidos, jovens, nós podemos dizer fracos, enfermos, jovens que já perderam a alegria de viver, já não tem mais a alegria de viver. Há uns dias atrás, o irmão estava contando que um jovem de 20 e poucos anos, vizinho, lá na igreja de Eldorado, o jovem ele se suicidou com uma corda no pescoço. Todos lamentaram, perguntaram por que ele fez isso. Não, ele estava com depressão. Jovens com depressão. Quantos jovens estão nessa situação? Quando a palavra fala que aquele homem, ele estava naquela situação, aquele menino estava naquela situação, estava ali meio morto, inconsciente.
inválido. A palavra fala que o sacerdote, o levita, eles passaram, olharam, viram aquela situação, mas a palavra fala que eles passaram de largo. Eles passaram de largo. Meus irmãos, o sacerdote, o levita, ele deveria se compadecer daquela vida. O levita, o sacerdote, que era um homem separado por Deus, homem que deveria mostrar o amor do Senhor, homem que deveria ajudar ali, era o primeiro que deveria estender as mãos e cuidar daquela vida. A palavra fala que eles passaram de lado. E nós vemos muito isso. Hoje nós vivemos dias onde a religião ela não está preocupada com as nossas vidas, não está preocupada como está a vida do homem. Nós vivemos, meus irmãos, dias onde a preocupação muitas vezes da religião, infelizmente, muitas vezes ver templos cheios, muitas vezes preocupado com o nosso dinheiro. E quantos, meus irmãos, têm estado nessa situação? A palavra fala que a religião ela não salva ninguém. Muito pelo contrário. Ela fala que aqueles sacerdotes passaram ali, passaram de largo, não se compadeceram. A palavra vai dizer, meus irmãos, que aquele caminho, o samaritano passou. A palavra fala que ele se compadeceu de íntima compaixão. Meus irmãos, os samaritanos, eles eram odiados pelos judeus. Os samaritanos, os judeus, eles odiavam os samaritanos. Os judeus não suportavam os samaritanos. Os judeus, eles não se misturavam com os samaritanos. Quando via algum samaritano, passava de longe. Mas a palavra fala que neste dia, nesta parábola, este homem estava ali, vivo. E a grande contradição da parábola é que aquele samaritano, quando passou, viu aquela situação, estendeu ali a sua mão, cuidou daquele homem. E meus irmãos, e hoje nós podemos glorificar o nome do Senhor, porque o mundo muitas vezes tem deixado o homem nessa situação. Nós um dia estávamos nessa situação, nós estávamos numa descida longe do Senhor, muitas vezes presos nos nossos pecados, mas nós glorificamos o nome do Senhor, porque um dia, meus irmãos, o Senhor encontrou as nossas vidas, aquele que muitas vezes nós o rejeitamos, aqueles que muitas vezes, quantos convites nós rejeitamos, quantas vezes tentaram falar do Senhor para as nossas vidas, e nós dizemos, não preciso do Senhor, mas quando nós estamos inválidos, caídos, quando nós não temos nada, meus irmãos, é esse mesmo Senhor que estende as suas mãos, é esse mesmo Deus que se levanta, que cuida das nossas vidas, é esse mesmo Deus que te trouxe aqui neste lugar, é esse mesmo Deus que está curando as nossas feridas, é esse mesmo Senhor que nessa noite viu a aflição, a dor no seu coração, viu o seu sofrimento, e quando muitos viraram as costas, e quando você perdeu tudo, quando você não tinha mais forças, quando você já não podia mais nada, foi o Senhor, foi esse mesmo que um dia nós rejeitamos, que um dia nós muitas vezes não demos ouvido. Foi esse Senhor que se levantou para cuidar das nossas vidas. Meus irmãos, foi esse Deus que amou as nossas vidas, embora nós muitas vezes o tenhamos rejeitado. Quantos ali o rejeitou? Mas ele não olhou para as nossas fraquezas, não. Meus irmãos, o Senhor, ele não olhou para os nossos pecados, não. Mas o Senhor, ele amou as nossas vidas com amor eterno. É esse amor que te trouxe aqui neste lugar. É esse amor que te preservou aqui nessa noite. É esse amor que te livrou das mãos dos salteadores, das mãos daqueles que queriam acabar na sua vida. Foi esse Senhor que cuidou da sua vida. Se você está aqui hoje, você pode glorificar o nome do Senhor, porque foi a misericórdia do Senhor que salvou a sua vida. Foi a misericórdia desse Deus maravilhoso que te preservou. Talvez você nem soubesse disso, mas Deus, ele preservou a sua vida para que nessa noite você pudesse ter um encontro com o Salvador, para que nessa noite você pudesse saber e entender
Mas nessa noite o Senhor está se revelando nas nossas vidas como um Deus provedor, como um Deus que quer cuidar das nossas vidas. Meus irmãos, a palavra fala que aquele homem foi colocado ali na sua cavalgadura. Meus irmãos, um dia nós estávamos fracos, um dia nós estávamos sem condições de caminhar. Quando nós estávamos, meus irmãos, nessa situação, o Senhor ele nos colocou na sua cavalgadura. O Senhor ele nos tomou pelos seus braços. O Senhor ele carregou as nossas vidas. Quando nós não tínhamos forças para levantar, olhar para o alto, o Senhor ele nos concedeu força. A palavra fala que aquele homem, verso 34, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Você se lembra o dia que você chegou aqui deste lugar? Você se lembra o dia em que o mundo virou as costas? O dia que você estava ferido? O dia que você estava machucado? O dia em que o seu coração estava magoado? Foi nesse dia que o Senhor ele atou as suas feridas. Meus irmãos, foi nesse dia que o Senhor ele te carregou nos braços. O Senhor ele colocou o azeite ali para aliviar a dor, o sofrimento, o vinho para cicatrizar as feridas. Foi isso que o Senhor um dia ele fez nas nossas vidas. Quando nós chegamos aqui feridos, magoados, com o coração despedaçado, foi o Senhor que estendeu as tuas mãos. Meus irmãos, o mundo ele não tem nada para dar para as nossas vidas, mas o Senhor é aquele que cuida. O Senhor é aquele que tem um azeite, que tem um vinho, que tem o melhor para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus ao qual nós servimos. É o Deus misericordioso. A palavra fala que ele levou para uma estalagem e cuidou dele. A estalagem aqui fala da igreja, fala deste lugar. Talvez não fosse este lugar, talvez você teria escolhido para esta noite, mas o Senhor ele te trouxe a estalagem. O Senhor te trouxe a este lugar porque Ele quer cuidar da sua vida. O Senhor ele te trouxe a este lugar para cuidar das suas feridas, para cuidar da sua dor. A palavra fala que Ele partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros. Irmãos, a palavra ainda diz, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Se hoje alguém se levantar, apontar o dedo e dizer, você não merece a bênção do Senhor, se hoje alguém te dizer que você é pecador, você não merece viver, você pode glorificar o nome do Senhor e dizer que o preço foi pago, louvado seja o nome do Senhor. Hoje você pode dizer que aquele que te cuidou, aquele que te curou, aquele que te carregou nos braços, Ele pagou o preço de cruz, Ele derramou o seu sangue. Meus irmãos, o preço foi pago ali na cruz do Calvário. Você não precisa se preocupar com essa dívida não, apenas glorifique o nome do Senhor, porque o Senhor Ele pagou as nossas dívidas. O Senhor te trouxe a esse lugar para te fazer entender o quanto o Senhor Ele ama as suas vidas, porque o preço Ele foi pago. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor nessa hora. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Glorifica o Senhor, porque nessa noite Ele cuidou da sua vida, Ele atou as suas feridas. Aleluia, glória a Jesus.